Fala pessoal, de volta com as 10 ações mais procuradas na internet. Eu sou Eduardo Marsbanian e vou contar para você tudo o que está acontecendo com elas. Antes disso, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho que eu já volto depois da vinheta. Então vamos lá, começando o dia com Petrobras PN, código PETRI4. A ação segue em tendência de alta no curto prazo. Nos últimos dias deu uma pequena descansada, mas tem como objetivo 29,91. Para quem está comprado, vale a pena manter. Para quem não comprou ainda, pode ser uma boa entrar ainda agora. Tem um suporte aqui no 27,96, que pode ser usado como stop. Tá? Então uma compra agora teria aí um potencial de perda de mais ou menos uns 2,5% contra um potencial de ganho de mais ou menos 4,5%. Seria um swing trade aí para quem ainda não comprou. Tá certo? E vamos continuar aqui com a Via Varejo ON, código VVAR3. A Via Varejo ela fez um movimento de correção, como era esperado, depois dela ter ficado bem esticada. E no último pregão, ela deixou um candle que sinaliza aqui uma reversão dessa correção. Tá? Então é esperado que ela busque o 15,48. Mas precisa confirmar isso com um candle hoje pelo menos maior, né? Com uma mínima maior do que o anterior. Entrar agora ainda seria arriscado. Por outro lado, tem uma outra questão. Como o papel está muito volátil, talvez ele ganhe força rapidamente. Então, para quem quiser arriscar, pensando aqui numa entrada no fechamento, com o preço de fechamento, né, do pregão anterior, teria um potencial de perda de mais ou menos 3,26%, considerando que a mínima do pregão anterior vai ser o stop, e um potencial de ganho inicial de aproximadamente 5,92%, tá certo? Seguindo aqui, nós temos a B3ON, código B3SA3. Olha, a ação perdeu um suporte importante na semana passada, ela já estava em tendência de baixa e perdeu aqui um suporte no 16,31, o que fez a ação ganhar força para baixo, e ela pode estender esse movimento de baixa em direção ao 15,43. Por outro lado, a ação ela ficou um pouco esticada para baixo, então aumentam as chances dela fazer um movimento de correção se aproximando das médias antes de buscar o 15,43. Continuando, temos aqui Banco do Brasil ON, BBAS3. Olha, o Banco do Brasil está num movimento de correção, tá, dentro da tendência de alta, respeitou a média móvel de 9 períodos, aqui a média móvel azul. Se por acaso perder a média móvel azul, ela pode vir buscar ainda 33,99, tá bom? Agora, se no pregão de hoje ela fizer um candle com uma mínima maior do que o do último pregão, ou seja, ela vai ter deixado aqui um fundo e aumentam as chances de retomada do movimento de alta, e aí ela vai poder testar inicialmente o topo que ela deixou aqui no 36,60, passando de 36,60 pode ir em direção a 39,28. Continuando aqui, nós temos a Cogna ON, COGN3. A Cogna ON, ela segue no movimento de correção, tá certo? Não sinalizou ainda, não teve ainda nenhuma sinalização de reversão desse movimento, então ela acabou perdendo também um suporte aqui no 4,42, o que aumenta as chances dela vir buscar agora suporte aqui no 4,18, tá? Por outro lado, se ela deixar um candle uma mínima maior do que o do último pregão, aumentam as chances desse movimento de correção ser interrompido e retomar o movimento de alta em direção
a 4,72 e 4,77. Então vamos aguardar para ver como que ela se comporta aí no pregão de hoje. Continuando aqui, nós temos a Magazine Luiza ON, código MGLU3. Magazine Luiza, ela vende um movimento de correção. No último pregão, ela deixou uma mínima maior do que a do pregão anterior a esse. Então, nós já temos aqui um fundo, o que abre espaço para a gente pensar numa operação de retomada aqui do movimento de alta e buscar o topo anterior aqui no 21,43, tá certo? Então, uma vez que ela já deixou um fundo, poderíamos pensar numa operação aqui de retomada, um potencial de ganho de mais ou menos, cadê aqui? Quase 5% e um potencial de perda de mais ou menos 3%, tá? Considerando que o stop vai ficar abaixo do fundo aqui, abaixo de 19,92. Continuando, nós temos a Itaúsa PN, código ITSA4. A ação ela segue ainda em tendência de alta no curto prazo. A ação respeitou o movimento de correção que ela fez, respeitou a primeira média aqui em 11,66, média de 9 períodos, média mais curta. E agora a gente tem que torcer para que ela deixe uma mínima maior do que a do último pregão, sinalizando uma reversão dessa correção, porque a correção ainda não terminou. Tá? Só respeitou aqui o suporte, mas hoje ela pode vir testar novamente. Então o ideal seria ela deixar uma mínima maior do que a do último pregão, sinalizando aí uma retomada do movimento de alta. Por outro lado, se perdeu 11,66, aumentam as chances de vir buscar a próxima média aqui no 11,23, que é a média móvel mais longa de 22 períodos, tá bom? A próxima é a Vale ON, código Vale3. A Vale está em tendência de alta no curto prazo, tem como objetivo inicial o topo que ela deixou aqui mais ou menos em 118,30 e em seguida o topo histórico 120,45. Se passar do topo histórico, aí ela vai ter formado um pivô de alta, levando em conta esse movimento, tá? E vai ter como primeiro objetivo 124,27 e logo em seguida pode buscar 135,65. O stop da operação mantenha abaixo de 109,24. Agora nós temos a Embraer ON, código EMBR3. A Embraer segue em tendência de alta no curto prazo. No último pregão estendeu o movimento de alta e conseguiu superar uma resistência antiga aqui no 20,59, tá? Por outro lado, a ação ela ficou muito esticada para cima, o que aumenta as chances de uma correção a qualquer momento, tá? Só para ter uma ideia, se a ação corrigisse agora do preço atual até a média mais curta, que é a média de 9 períodos, média azul, teria mais ou menos aí uma correção de 12,31%. Se descesse um pouco mais aqui em direção à segunda média, mais longa, seria aí mais ou menos uma correção de 16,84%. Então, é muito arriscado entrar agora. Ela tem um objetivo aqui no 23,11. Então, você teria se imagine que ela continue o movimento de alta e busque o 23,11, a gente teria um potencial de ganho de quase 10%, só que potencial de perda seria de mais ou menos 12%, tá? O potencial de perda, levando em conta que o stop seria no suporte aqui, que é no 18,52, que era uma antiga resistência, se transformou em suporte, e também
coincide com a primeira média, a média móvel mais curta. Tá? Então ficou bem arriscado entrar agora na Embraer. Continuando, nós temos a VEG ON, código WEGE3. A VEG ela segue indefinida no curto prazo e ela está meio que afunilando aqui, né? Está fazendo aqui um afunilamento, parece aqui um triângulo retângulo. Ela vai encontrar resistência aqui no 34,58 e 34,75, que é a média móvel de 200 períodos, e trabalha aqui como uma resistência. Se conseguir passar de 34,75, aumenta as chances dela ganhar força para cima, para enfrentar essa linha de tendência de baixa. Tá? Uma vez superada essa linha de tendência de baixa, aí ela pode ir em direção a 39,35. Para quem gosta de risco, poderia pensar numa operação acima aqui do 34,75, tá? Aí tem ainda a linha de tendência de baixa, então o risco maior aqui é dela bater na linha de tendência de baixa e voltar a cair, tá? Por outro lado, comprando aqui acima do 34,75, a gente teria aqui um potencial de ganho, levando em conta o objetivo no 39,35 de mais ou menos 12%. O stop da operação ficaria abaixo de 32,55, o que daria mais ou menos um potencial de perda de 7%. Tá? Então é isso aí. Antes de terminar, eu quero fazer um convite para você conhecer o Monitor Investimentos, um escritório de agentes autônomos vinculados ao banco BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. Através do Monitor Investimentos, você vai contar com profissionais especializados que vão poder te orientar na escolha dos investimentos mais adequados ao seu perfil. E não é só isso, você conta também com uma plataforma super diversificada, onde você vai encontrar investimentos em bolsa de valores, aplicação nos fundos dos melhores gestores do Brasil, produtos de renda fixa de diversas instituições. E não para por aí, você também pode contratar produtos de previdência privada, seguro de vida, e também pode contar com serviço de câmbio, se você envia ou recebe dinheiro do exterior. Tudo em uma plataforma, sem custo de abertura de conta e sem taxa de manutenção. Então não perca tempo, conheça já o nosso site aqui, monitorinvestimentos.com.br, faz um cadastro lá e venha conversar com a gente. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e você vai fazer ótimos investimentos. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos bons negócios.